Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Olha só, vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, hoje à tarde o Grêmio concluiu a preparação para o confronto de amanhã contra o Corinthians. Partida de ida, válida pelas oitavas da Copa do Brasil. Nos últimos 2 dias o Grêmio se preparou nas instalações do Palmeiras. Existia uma possibilidade, aliás, ainda existe, vamos colocar esta dúvida ainda, de preservações. Bom, por que eu digo que existia e daqui a pouco isso pode não acontecer? Porque os jogadores se reuniram e pediram ao técnico Renato Portaluppi para que não haja preservações. Eles querem jogar. Isso mostra um lado muito bom. Muito bom. Eles estão incomodados com o que aconteceu na semana passada. Poderia daqui a pouco o João Pedro ser preservado. Poderia o Cristaldo ser preservado. Eu tô levantando com vocês aqui, tá? Até porque a gente não tem a informação de quem seriam esses jogadores, mas a gente tem uma noção pela sequência. Por exemplo, o Kahneman. O Kahneman, embora ele possa ter pedido para jogar, o Kahneman é um jogador que tem um estado de alerta aí mais aceso, vamos colocar assim, porque ele jogou 2 partidas em 3 dias, 2 partidas seguidas. O Renato já tinha falado que a condição dele não é das melhores para que isso ocorra, então pode ser que daqui a pouco o Kahneman não tenha esse pedido atendido, se partiu dele esse pedido, mas como o pedido foi do grupo como um todo, o Kahneman tá ali, ele é uma das principais lideranças, a gente coloca o Kahneman nesse bolo todo aí. Fato é que agora fica essa dúvida, se o Renato vai atender esse pedido dos jogadores ou não. Depois, no final de semana, tem o confronto contra o Atlético, gramado sintético, o Renato falou sobre isso na última coletiva, então não é assim, ó, daqui a pouco o Renato pode até optar por colocar esses jogadores e no final de semana jogo, embora seja o Brasileirão e a nossa condição ainda seja de alerta máximo, daqui a pouco pode ser que haja uma preservação nesse confronto contra o Atlético pela situação do gramado sintético, ainda mais um jogo que antecede uma decisão, no caso que acontece na quarta-feira que vem, o segundo jogo contra o Corinthians. Enfim, a gente vai ter uma noção melhor, é só 1 hora antes da partida começar, quando sair a escalação. A grande expectativa disso tudo, ainda se tem uma ideia muito grande, é que o Renato deva manter, né, o esquema com 3 zagueiros, afinal de contas é um esquema que vem sendo elogiado, que trouxe mais segurança ao sistema defensivo, que trouxe mais segurança principalmente aos laterais. O Reinaldo, né? Vamos colocar bem a verdade aqui, o João Pedro pode até ter uma falha ou outra e tal, mas é muito mais seguro que o Reinaldo. O Reinaldo é o cara que mais está ganhando com essa mudança de formação, porque é um jogador que se vai lá pra frente e, vamos lá, mesmo que ele esteja no sistema defensivo, é um jogador que... enfim, mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o ponto principal. O Renato ganhou reforços durante a semana, o Jeromel está em São Paulo, o Gustavo Martins também, Carbajo chegou por lá também, já está disponível, então são jogadores que daqui a pouco podem integrar a equipe que vai a campo amanhã contra o Corinthians. Vamos tentar montar uma equipe rápida aqui, vamos lá, vamos pegar assim, ó, Marquezin, aí o sistema com 3 zagueiros tendo o Jeromel, entrando na vaga do Kahneman, pela sequência como eu expliquei para vocês, tendo Rodrigo Eli e Gemerson, fechamos. João Pedro, ou Fábio, se o João Pedro for preservado, do outro lado, o Reinaldo. Esse é intocável. Aí começamos pelo meio-campo com algumas dúvidas. A primeira certeza é Vijaçante, né? Vijaçante para mim, ele é o titular e esse aí não vai ser mexido. Só que aí sobra uma vaga entre Edenilson, Dodi e Carbajo. Carbajo vinha de sequência muito boa, então daqui a pouco pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. Então fica essa dúvida aí, principalmente pro meio campo. Na frente ali, bom, ali eu acho que o Renato não vai mexer. Cristaldo, claro, o Pavon e o Soteldo. Acho que aí não vai ter mexida, principalmente no caso do Pavon. Porque como o Pavon levou o 3º cartão amarelo e não joga no final de semana, então ele não vai engatar essa sequência aí de jogos ficando de molho tranquilão, né? Então o Renato provavelmente vai colocar o Pavon para jogo, como ele não vai atuar no final de semana, e ele deve manter lá o nosso ataque nessa formação ainda sem o Arezzo. Bom, aqui é um ponto que a gente vai ter que aguardar e esperar quando a partida começar. Não tem o que fazer. Mas quero saber de ti. E aí, mexeria nesse meio-campo? Quem seria o teu meio-campo ideal? Quem seria o parceiro do Vijaçante? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião sobre isso. Gente, olha só, outro ponto muito importante que aconteceu sobre essa partida e que a gente já vinha repercutindo aqui no nosso canal. O Corinthians não gostou nada da escolha do Marcelo de Lima Henrique como árbitro dessa partida. O Grêmio havia pedido à CBF a escalação de um árbitro experiente, um árbitro que fosse do tamanho do clássico,
clássico, né, e tudo mais, e a CBF atendeu colocando o Marcelo. O detalhe disso tudo é que hoje à tarde o Corinthians enviou uma reclamação, um ofício à CBF, por conta da relação do Marcelo de Lima Henrique com o Renato. Não tá entendendo nada? Eu vou te explicar. O ponto principal disso tudo é esse post aí, ó, que a gente tá vendo que aconteceu no ano passado, após a partida o Bahia, partida que o Grêmio venceu, inclusive, por 2-1, e foi o 10º jogo apitado pelo Marcelo. O Renato foi lá, pegou uma camisa, assinou, deu pro Soares autografar e deu de presente ao árbitro. O que o árbitro fez? Em agradecimento, pegou os 2 cartões, assinou e deu de presente ao Renato. Enfim, o Renato postou isso nas redes sociais, parabenizando o Marcelo de Lima Henrique, uma boa relação que tem entre os dois. Não sei se são amigos, se são próximos, se são, né, muito conhecidos, aquela história toda. Não sei se daqui a pouco não foi pelo momento, enfim. Mas o Corinthians foi até a CBF reclamar da relação do Renato com o Marcelo de Lima Henrique e pela escolha do árbitro para a partida de amanhã. Bom, comentário eu deixo para vocês aqui embaixo, mas olha... Ê, Corinthians, hein? Ê, Corinthians, hein? Imagina se fosse ao contrário. Gente, olha só, o Chelsea fez uma nova proposta ao Grêmio por Gabriel Mack. A informação é do colega Caliel Dornelles. A proposta que chegou agora do Chelsea é um pouco melhor do que eles já tinham feito, mas ainda é uma proposta bem baixa. Eu coloco para vocês que a proposta total chega a 20 milhões de euros. A proposta do Chelsea é 7 milhões de euros fixos, dão 7 milhões na bucha, mais 13 milhões de variáveis, ou seja, metas. O que o jogador for atuar como titular, o Grêmio ganha tanto. O jogador jogar tantos jogos entrando no segundo tempo, no primeiro tempo ganha tantos. Marcando tantos gols é tanto. Enfim, o Grêmio ia alcançando essas metas, recebendo este valor. Totalizando tudo, 20 milhões de euros. O Grêmio ainda não respondeu, mas a tendência é que rejeite. O Grêmio quer ganhar com a venda do Gabriel Mack no mínimo 15 milhões de euros fixos, mais variáveis. E aí sim, na hora da negociação que seria decidido. O Grêmio quer no mínimo 15 milhões de euros fixos. O Chelsea oferece nessa proposta 7 milhões, com possibilidade de chegar a 20 com as variáveis. Então, a tendência é que o Grêmio rejeite a proposta pelo jogador de 16 anos. Comenta aqui embaixo, e aí, o valor dessa proposta te agrada? Eu acho que o Chelsea tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né, gente? Nessa proposta aí do Chelsea, é importante nós colocarmos aqui que o Grêmio ainda permaneceria com um percentual do jogador entre 10% e 15%, tá? É a proposta do Chelsea. Então são 7 milhões fixos, com variáveis que chegariam a 20 milhões de euros, mais 15 ou 20, de 10% a 15% que o Grêmio manteria do passe do atleta numa futura venda. Quero saber de ti. Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre tudo isso. E principalmente, né? Vamos lá. Corinthians tá de brincadeira. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.